Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 46. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 46, que nos diz assim o texto. Capítulo 11 de João, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E por vossa causa me alegro, de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido o meu irmão. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele.
Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantando-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Amados irmãos, irmãs, amigos e todos que me acompanham nesta noite, hoje nós vamos, a nossa mensagem, melhor dizendo, tem o seguinte tema: Jesus, Senhor da morte e da vida. Jesus, Senhor da morte e da vida. É interessante que muitas vezes nós ouvimos pessoas falar: por que existem tantas doenças no mundo? Qual é a origem da doença humana? Porque as pessoas nascem, adoecem e morrem. E quando nós olhamos para a Bíblia, a única explicação razoável nos é oferecida tão somente na Bíblia. Como nós vemos nas Escrituras, o pecado é a causa original de toda doença, sofrimento e morte. A doença e a morte não existiriam se o pecado original não tivesse acontecido lá no jardim do Éden. A nossa espécie foi criada por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, para vivermos eternamente com Deus. Mas, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12, infelizmente o pecado original dos nossos pais lá no jardim do Éden é que trouxe a morte para a espécie humana. Está lá em Romanos capítulo 12, ou melhor, capítulo 5, versículo 12. E como nós vemos nas Escrituras, o pecado gerou a morte física,
a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a separação do corpo e da alma. A morte espiritual é que separou Deus do homem. E a morte eterna, céu e inferno. Quando nós olhamos aqui para esse texto, a ressurreição de Lázaro foi o maior milagre realizado por Jesus Cristo. Ele já havia ressuscitado outras pessoas, mas Lázaro foi ressuscitado após quatro dias do seu sepultamento. E o evangelista João, como deixou escrito aqui, escolheu este milagre como o último aqui no seu evangelho, dos 7 que comprovam a divindade de Jesus Cristo, mostrando a divindade de Cristo, que só Deus tem poder para dar vida aos mortos. E João aqui deixa este último milagre para testificar, para comprovar a divindade de Jesus Cristo. Pois, como nós já vimos anteriormente, o Evangelho de João, ele foi escrito principalmente para que creiamos que Jesus, ele é Deus, ele é divino, da mesma essência do Pai. E podemos ver aqui esses versículos que lemos, vai resumir, acerca deste principal milagre realizado por Jesus Cristo. Ele nos revela que Jesus, ele tanto é Senhor da morte, como também ele é Senhor da vida, pois ele é a própria vida. E nesta noite eu quero pelo menos destacar 3 verdades aqui, neste capítulo 11 do Evangelho de João. E nós veremos que, em primeiro lugar, a morte é precedida sempre pelo sofrimento. Veremos também que a morte produz sofrimento, e também a morte só é vencida por Jesus Cristo. Então veremos em primeiro lugar, a morte é precedida pelo sofrimento. A doença, amados irmãos, ela é um mal que atinge toda a humanidade. A doença alcança todas as camadas da população. Ela não respeita sexo, ela não respeita idade e nem condição social. Pois a doença é um mal que atinge toda a humanidade. Ela é universal, ela é imprevisível e ela é inevitável. E ela é a causa de muitas mortes. João aqui, ele relata a enfermidade de Lázaro de Betânia, a sua morte e também a sua ressurreição. Ele era irmão de Maria e Marta, que era uma família de solteiros, que sempre hospedava Jesus Cristo. E como nós vimos aqui, destacamos aqui nesse primeiro ponto da nossa mensagem, a sua morte, ou a morte de Lázaro, ela foi precedida por uma enfermidade. Está aí no versículo 1, que diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Então, amados, a partir da enfermidade de Lázaro, nós podemos aprender 4 lições que a morte, ela é
sempre precedida pelo sofrimento. E quais são essas 4 lições? Nós veremos a seguir. A primeira delas está aí no versículo 2 e no versículo 3. Veja o que é que diz: estava Maria, cujo irmão de Lázaro estava enfermo. Era a mesma Maria que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, qual é a primeira lição que nós podemos ver aqui? Que a partir da enfermidade de Lázaro, nós podemos entender e crer no texto que acabamos de ler, que o fato de nós sermos amados por Jesus não nos imuniza de doenças mortais. O fato de nós sermos amados por Jesus não nos imuniza de doenças mortais. O fato de Lázaro ser amado por Jesus não impediu dele contrair uma doença mortal. O amor divino não nos impede dos sofrimentos. Por isso, no versículo 5, diz assim, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava a Marta, a Maria e principalmente a Lázaro, aquele que estava enfermo e chegou a morrer. E essa Maria, como nós lemos aqui, Jesus a amava, ela amava a Jesus, não é? Eles eram amados por Jesus, mas isso não impediu, não imunizou de doenças mortais viesse na vida de Lázaro e ele viesse a morrer. E aqui, amados irmãos, tem uma grande lição para as nossas vidas. Crente fica doente e crente também vai morrer. Sem que isso signifique desamor do Senhor por nós. Jesus amava profundamente aquela família, porque vivemos em dias, é certo que nós não devemos pedir a morte, mas a palavra de Deus ela é clara. Crente adoece de doença mortal e morre. Mas muitos cristãos hoje acham que não vão morrer. Nós vamos morrer um dia. Já está determinado para cada um de nós. Então aprendamos essa primeira verdade. O fato de sermos amados por Jesus não nos imuniza de doenças mortais. Se ficarmos doentes, se morrermos um dia, é certo que nós vamos morrer? Se morrermos um dia, já errei. Nós vamos morrer um dia. Isso não é desamor de Deus por nós. Ele vai continuar nos amando. Porque essa sentença, Deus já deu para todo ser humano. Então aprendamos essa primeira verdade. Crente fica doente de doença mortal, crente adoece e também um dia vai morrer. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos aqui com a enfermidade, conforme aqui vemos o texto, daquele a quem Jesus amava, que era Lázaro. Está aí no versículo 4. Veja o que é que o texto diz. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Olha a segunda lição. Há enfermidades na vida dos cristãos que têm o propósito de promover a glória de Deus. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória
de Deus. A sequência aqui da narrativa é interessante, como nós veremos a seguir. Lázaro fica enfermo, Lázaro morre, Lázaro ressuscita. Muitos irão crer no milagre que Jesus há de realizar, e isso vai o quê? Render glórias a Deus. Então, por intermédio da ressurreição de Lázaro, Deus é glorificado, Deus foi glorificado. Se Lázaro não tivesse morrido, Jesus não teria realizado esse milagre aqui da ressurreição, demonstrando assim mais uma vez para os judeus e todos os seus discípulos que Ele é o quê? A ressurreição e a vida. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vejam só, milagres muitas vezes que Deus permite, serve para que Jesus manifeste sua glória e as pessoas possam crer cada vez mais em Jesus Cristo. Mas só quem tem poder para realizar milagres é Deus. Então, aprendamos essa segunda lição. Há enfermidades que têm propósito de promover a glória de Deus. Quantos irmãos acometidos de doenças incuráveis, de enfermidades mortais, até desenganados por médicos, mas a igreja ora e Deus realiza a cura, o milagre, para promover o quê? A glória de Deus. Então, esta é uma segunda lição que nós aprendemos aqui neste primeiro ponto desta mensagem. A enfermidade que tem o propósito de promover a glória de Deus. Mas também uma terceira lição, versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Terceira lição que nós devemos aprender: Jesus é quem determina a hora de nos socorrer ou nos acudir. Às vezes nós ficamos apressados para que Jesus venha nos socorrer, mas Jesus, só Ele é quem determina a hora, o momento de nos socorrer e de nos acudir. Jesus foi avisado da doença do seu amigo Lázaro, a quem amava, mas ele ainda demorou 2 dias para ir ao encontro do seu amigo. Isso nos ensina o quê? Que Jesus, Ele tem um controle de todas as coisas. Jesus, Ele tem o tempo certo para agir. O agir de Jesus não é como o nosso, muitas vezes apressadamente. Mas Jesus, Ele sempre determina a hora e o momento certo de agir, para nos acudir e para nos socorrer em todo e qualquer momento. Ele sabia o que estava aqui fazendo. Demorou 2 dias. E porque ele demorou 2 dias, ele jamais chega atrasado. E ele nunca age precipitadamente, como muitas vezes nós agimos. Porque o tempo dele não é o nosso tempo. O tempo de Deus já está tudo determinado. Ele age no tempo dele, não no nosso tempo. Essa é a terceira lição que aprendemos. Jesus é quem determina a hora de nos socorrer, de nos acudir.
Mas a quarta e última lição deste primeiro ponto, que a morte, ela sempre é precedida pelo sofrimento. A quarta lição se encontra no versículo 14 e no versículo 15 aí do texto, que diz: Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus se alegrou pela morte de Lázaro, para se cumprir o que está lá nas Escrituras, no Salmo 116, que o Senhor se alegra com a morte dos seus santos. Jesus, amados, quarta lição, usa a morte e o milagre da ressurreição de Lázaro para fortalecer a fé dos seus discípulos. A expressão aqui, para que possais crer, nos mostra que a ressurreição de Lázaro tinha também o propósito de beneficiar a fé dos discípulos. Se Jesus estivesse lá em Betânia, Lázaro não teria morrido, mas não foi assim. Os discípulos de Jesus presenciaram um grande milagre e a fé deles foi avivada. Assim, amados irmãos, quantas maravilhas Deus não faz no nosso meio, na nossa família, no meio da igreja, na vida de muitos irmãos, para que a nossa fé cada vez mais fique avivada, tenhamos convicção e saibamos a quem estamos servindo. Portanto, amados irmãos, nunca esqueçamos dessas verdades. O fato de sermos amados por Jesus não nos imuniza de doenças mortais. Há enfermidade que tem o propósito para promover a glória de Deus em nossas vidas. Jesus é quem determina o tempo certo para nos socorrer, nos acudir, porque o tempo dele é o melhor para as nossas vidas. Em muitos momentos servirá para fortalecer a fé de nossas vidas, nós que somos os seus discípulos. Então, nesse primeiro ponto, nós aprendemos que a ressurreição de Lázaro é o último dos 7 milagres que João escolheu para nos convencer acerca da divindade de Jesus Cristo. Aprendemos também que um filho amado de Deus pode morrer por causa de uma doença incurável. Há muitos que estão ensinando aí que o crente não adoece. A Bíblia não ensina isso. E em terceiro lugar, aprendemos que os milagres de Jesus são pedagógicos. Eles nos ensinam várias verdades para o fortalecimento da nossa fé. Mas em segundo lugar, eu quero destacar também que a morte, quando vem, ela produz sofrimentos. Mas também a Bíblia diferencia entre a morte de um incrédulo e a morte de um cristão. O ímpio morre em seus pecados. Jesus diz isso para os judeus, lá em João 8, 21. Por não credes em mim, morrereis nos vossos pecados. E como diz lá em Provérbios 11, 7 também, para o ímpio não há nenhuma esperança. Ele já parte com o seu destino determinado. A morte de um cristão, lá no Salmo 116, 15, diz que é
preciosa aos olhos de Deus. Por quê? A morte do cristão leva o cristão para o descanso eterno, para o conforto eterno, para a presença de Deus e a felicidade eterna. Está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Está também na parábola lá em Lucas 16, versículo 25. E como diz o Salmo 23, versículo 4, Deus guia e acompanha o justo até a sua morte. Mas o texto mostra aqui que Lázaro adoeceu e morreu. E Jesus vai para Betânia despertar Lázaro. E quando chega lá, foi informado que Lázaro já estava morto, enterrado há 4 dias. E pelo contexto aqui, nós podemos ver que Lázaro, ele era muito querido. A sua morte produziu sofrimentos e ao mesmo tempo reações das mais diversas. E são essas reações que eu quero destacar aqui, mostrando que a morte produz sofrimento. Esse é o segundo ponto da nossa mensagem. E quais foram as reações? E quais foram os sofrimentos quais são os sofrimentos que são apresentados aqui nesse texto? Em primeiro lugar, podemos ver aqui no versículo 19, no versículo 31 e no versículo 33. Vejam só, versículo 19: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Versículo 31: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. E o versículo 33 diz o seguinte: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Vejam só, amados, a morte sempre produz sofrimento. Judeus amigos consolavam as irmãs ali agora enlutadas. Lázaro e suas irmãs eram queridos naquela aldeia. Possuíam muitos amigos. E até Jesus, quando sabe, diz aqui que agitou-se no espírito e comoveu-se para mostrar também a sua humanidade. No luto, meus amados, nós conhecemos quem são os verdadeiros amigos. No luto, nós temos a oportunidade de expressar nossa verdadeira solidariedade para aquele a quem nós amamos, aquele a quem nós estimamos. Então, a morte, ela produz sofrimento. Nós vemos aqui reações de pessoas que estavam sofrendo junto ali com Marta e Maria pela morte de Lázaro. Eles foram solidários com as duas irmãs. Mas também, veja o que é que diz aí, versículo 21 e o versículo 32 também. Versículo 21 diz: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E o versículo 32, né, diz a mesma coisa, Maria, né? Aqui no versículo 21 foi Marta, no 32 é Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido.
Nós podemos ver aqui que a morte ela produz sofrimento também, pois trouxe o quê? Desapontamento para Marta e Maria. A morte, queira ou não, mexe com a nossa estabilidade emocional. As irmãs aqui, Marta e Maria, declaram o seu desapontamento com o atraso de Jesus. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido, mas o Senhor demorou tanto para chegar. Vejam só, as irmãs declararam seu desapontamento com o atraso de Jesus. Era para o Senhor estar aqui. O Senhor não disse tanto que ama a mim, a minha irmã e ao meu irmão? Mas, amados irmãos, podemos ver outra verdade aqui. Versículo 22 ao versículo 24, que diz assim: no versículo 21, Marta disse a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas no versículo 22, veja só o que é a fé verdadeira e o que é a confiança de Marta. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. No versículo 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta, mesmo sabendo que seu irmão estava morto, se Jesus estivesse ali, ficou um pouco desapontada com Jesus. Se Jesus estivesse ali, não teria morrido. Marta não perdeu a confiança em Deus e sua fé no Deus verdadeiro. Por quê? Ela cria nos escritos do Antigo Testamento. Ela cria acerca da ressurreição dos mortos. No versículo 24 ela diz: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela cria na ressurreição. Ela não perdeu sua fé, nem a sua confiança no Deus verdadeiro. E Jesus, no versículo 25, Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto, Marta? Olha o que é que ela diz no versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Mesmo em meio ao desapontamento, mesmo o sofrimento que ela estava passando naquele momento, por seu irmão ter morrido, ela não perdeu a fé. Ela cria no Filho de Deus, aceitando assim que Jesus é a ressurreição. Era o único que poderia ressuscitar o seu irmão. Solidariedade, nós podemos ver aqui no sofrimento e as reações na morte de Lázaro. Solidariedade, desapontamento, fé, confiança no Filho de Deus, mas também, versículo 35, Jesus chorou. Podemos ver aqui a simpatia de Jesus. Amados irmãos, Jesus chorou. Jesus não chorou em lágrimas, lamentando,
Mas Jesus chorou em lágrimas de amor por seu amigo. Por seus amigos, melhor dizendo, Marta, Maria e Lázaro. E o que é isso? Simpatia genuína de Jesus Cristo, demonstrando assim, mais uma vez, a sua humanidade. Jesus, amados, Ele é simpático, Ele sente, ou melhor, Ele sentiu o que nós sentimos, Ele é solidário. Quando nós sofremos, seja ela qual for o sofrimento, seja qual for o sofrimento, até na morte de um ente querido nosso, Jesus, Ele é solidário, Jesus, Ele é simpático. Jesus chorou, não desesperado, não lamentando, mas foi um choro pelos seus amigos, demonstrando assim uma genuína simpatia. Isso nos conforta, amados, porque neste mundo que ainda estamos aqui caminhando, nós ainda enfrentaremos vários sofrimentos. Quem já não chorou aqui a morte de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um esposo e de uma esposa, de quem quer que seja? Mas nessas horas nós temos que crer que temos um Senhor conosco, que Ele é amigo, Ele é solidário, Ele sofre junto conosco. Ele se comoveu aqui com Marta e Maria. Então, amados, a morte, ela produz sofrimento, e nós podemos aprender que aos olhos de Deus, a morte de um cristão é diferente da morte de um ímpio, porque um cristão ao morrer, nós já sabemos para onde ele vai para o lugar de descanso, de gozo eterno, porque ele vai confiando na palavra de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, e as Escrituras não podem falhar. Nós podemos aprender aqui também que precisamos chorar com aqueles também que choram. Jesus chorou, nos ensinando que o quê? Devemos aprender que precisamos chorar com aqueles que choram. Há pessoas que têm vergonha de chorar. Jesus mostra aqui que Ele não era aquele Senhor seco, frio como um poste. Há cristãos que são frios, não derramam uma lágrima, achando que isso é demonstração de uma verdadeira espiritualidade. Não, irmãos, nós somos humanos. Jesus aqui nos mostra isso. Devemos aprender com Jesus, com aqueles que estão chorando, devemos chorar, consolar aqueles que estão passando por momentos de dificuldades. E podemos ver aqui também que os verdadeiros amigos são aqueles que estão conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Há pessoas que verdadeiramente creio que Deus, na sua providência, é que coloca em nossas vidas. Pessoas amigas, irmãos amigos, não dizendo que tem irmãos que são inimigos,
mas tem mais irmãos que são mais chegados uns aos outros, que Deus coloca no nosso caminho para que nos momentos difíceis saibamos que temos amigos verdadeiros. E o nosso maior verdadeiro amigo se chama Jesus Cristo. Esse nunca abandona, esse nunca nos abandonará. Então, em primeiro lugar, nós vimos que a morte é precedida pelo sofrimento. Nós vimos, em segundo lugar, a morte produz sofrimento e várias reações. Mas em terceiro e último, a morte, ela é vencida pela vida. Versículo 38, veja o que é que diz. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. O túmulo, conforme nos mostra aqui, tinha a forma de uma caverna escavada numa rocha, tampada com uma grande pedra. Jesus resolve ressuscitar Lázaro, e nessa ressurreição física encontramos alguns princípios aqui espirituais de como Deus ressuscita aqueles que estão mortos espiritualmente. Nós sabemos que todos os milagres realizados por Jesus Cristo, milagres que aconteceram fisicamente, nos traz lições espirituais. E essa ressurreição física aqui nos ensina de como Jesus, ele ressuscita aqueles que estão mortos espiritualmente. Cada milagre de Jesus, ele nos traz lições espirituais para as nossas vidas. Como é que Jesus ressuscita aqueles que estão mortos espiritualmente? Versículo 38 e o versículo 39. 38 nós já lemos, né? Então, versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então nós aprendemos em primeiro lugar que Jesus ressuscita aqueles que estão mortos espiritualmente, primeiramente, porque só Ele é o autor da ressurreição. É Jesus que toma a iniciativa de ressuscitar Lázaro. É Jesus quem dá a vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. É Ele quem ordena: tirem a pedra. É Ele quem determina, no versículo 43, Lázaro, vem para fora. Por quê? O chamado de Jesus, ele é irresistível. Quando Jesus chama um pecador e ressuscita espiritualmente, ele não pode resistir. Apenas ele ordena. E no versículo 44 diz: desatai-o e deixai-o ir. Meus amados irmãos, aqui uma grande lição. Aprendemos aqui que Jesus é quem tem a determinação de ressuscitar aqueles que estão mortos espirituais. Aquilo que é para o homem fazer, Jesus determina, mas aquilo que só Ele pode fazer, Ele faz. Tirem a pedra. Jesus poderia ter, com o poder dele, ter removido a pedra, mas ele não tirou. Vocês são homens, é serviço de vocês, tirem a pedra do túmulo. E deu a ordem: Lázaro,
Vem para fora, Lázaro. Depois que Lázaro vem todo envolto em faixa, agora ele diz: desatem, tira aí as faixas deles. Agora desatar faixas é com vocês, para que ele prossiga e viva eternamente. Que lição maravilhosa! Nós temos que proclamar a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Só Ele tem poder de ressuscitar aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados e lhes dar a vida eterna. É tanto, amados irmãos, que esse milagre aqui Jesus realizou para comprovar a sua divindade e ao mesmo tempo nos trazer e nos dar a garantia que um dia ressuscitaremos com corpos incorruptíveis, que depois Lázaro tornou a viver. Se você vê no capítulo 12, depois vai estar Lázaro fazendo uma refeição com Jesus, com suas irmãs, mas Lázaro depois passou a morrer. O principal objetivo aqui deste milagre, sabe o que é? É para mostrar que só Jesus é quem tem poder para dar vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e seus pecados e ressuscitá-los espiritualmente e lhes dar a vida e a segurança da vida eterna. Então aprendemos essa primeira lição. Jesus, só Ele é o autor da ressurreição. Mas o segundo princípio aqui, que nós aprendemos aqui, é que Jesus nos mostra que todo homem é pecador e um dia vai morrer. Mas Jesus Cristo ressuscitará espiritualmente. Versículo 39. A parte B: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Quem se interessaria por um cadáver que já fazia 4 dias que estava cheirando mal? Para mostrar, amados, todo homem é pecador. Um dia passaremos ou enfrentaremos a morte. E a lição é: nascemos mortos espirituais, mas quando cremos em Cristo, reviveremos, ou nascemos do alto, por meio da conversão e do novo nascimento. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer isso, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Então todos nós já nascemos mortos espiritualmente, mas Cristo é quem nos dá a ressurreição e a vida eterna. Mas também aprendemos em terceiro lugar, no versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? A fé, amados, é o instrumento para recebermos a bênção da ressurreição espiritual. A grande verdade que a Bíblia ensina é o seguinte: é crer para ver e não ver para crer. Tem pessoas que para crer precisa ver, mas a Bíblia diz o contrário. Nós temos que crer primeiramente e veremos a glória de Deus em nossas vidas. E quem é cristão já sabe isso. Quem éramos nós? Como vivíamos? Mortos nos nossos delitos e pecados. E Cristo veio e nos ressuscitou espiritualmente. E agora nós cremos que nós somos agora novas criaturas. Então, primeiramente, nós cremos e agora estamos vendo em nós a glória de Deus, porque nascemos do alto, somos novas criaturas.
fomos regenerados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Deus ressuscita os mortos por meio da fé. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu? Se creres, olha só, verás a glória de Deus. Mas Marta já tinha dito a Jesus: eu creio, Senhor, que tu és o Cristo, que tu hás de ressuscitar no último dia. Por isso que ele veio e realizou o milagre, mostrando-nos assim uma verdade espiritual para as nossas vidas, que fomos ressuscitados espiritualmente pelo poder do Evangelho. Mas em quarta lição, está no versículo 42. Jesus diz: aliás, eu já sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Toda ressurreição espiritual acontece porque Cristo foi enviado para realizar esta grande obra em nossas vidas. A oração que Jesus faz no versículo 41 não foi feita para pedir um milagre, mas para agradecer. Jesus agradece. No versículo 42 ele diz: aliás, eu já sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus aqui não pede o milagre, mas agradece a Deus. E Deus abençoa o Filho, não é? Onde todos irão crer que Jesus é o Filho amado de Deus. Por isso que Jesus diz lá em João 17, que a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Está lá em João 17, versículo número 3. Você pode crer que Deus existe. A Bíblia diz que até o diabo crê e estremece, mas Jesus Cristo disse que para ter a vida eterna é crer unicamente em Deus como o único Deus, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Tem pessoas que dizem: eu creio em Deus, mas continuam incrédulos acerca de Jesus Cristo, não se curvaram ao senhorio de Jesus Cristo. Então, amados, nós podemos ver aqui, finalizando, que Jesus é quem tem o poder para nos conceder, ou já nos concedeu, a ressurreição espiritual. E muitas pessoas talvez estejam me ouvindo que ainda não nasceram de novo. Eu pergunto a você: você já tem certeza? Você já tem convicção que você foi ressuscitado espiritualmente por Jesus Cristo? Você crê na ressurreição que Cristo fez em você? Ou você ainda não nasceu de novo? Ou ainda você não foi ressuscitado ainda, espiritualmente? Será que você não continua morto espiritualmente e você precisa depositar toda a sua fé, toda a sua esperança tão somente em Jesus Cristo? Temos que fazer essa reflexão. E finalizando, amados irmãos, o milagre da ressurreição de Lázaro é interessante. Produziu 3 efeitos diferentes na vida de 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo, o milagre levou muitos judeus a crerem em Jesus.
versículo 45. Veja o que é que diz aí. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram neles. Este é o primeiro grupo. Mas o segundo grupo, o milagre de Jesus aumentou o ódio dos membros do Sinédrio, os quais tomaram a decisão de matar a Jesus. Está aí no versículo 46 ao 54. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram todos os feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre deles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Vejam só a reação de Jesus. Muitos creram nele. Depois, o segundo grupo, o do Sinédrio, passaram a odiar e perseguir Jesus para matá-lo. E Caifás, sem saber o que estava nem dizendo, profetizou o que Jesus iria fazer pela nação e unir em um só corpo judeus e gentios, para se formar um só corpo espiritual dali por diante, depois da morte de Jesus Cristo. Mas há um terceiro grupo. O terceiro milagre, o milagre de Jesus, criou excitação e interesse por parte das multidões que vieram a Jerusalém para participar da Páscoa. Está aí no versículo 56 ao 57. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus. Estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais e os sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Então, três grupos, como acontece nos nossos dias. Há os que continuam ou continuarão crendo em Jesus. Muitos continuarão odiando a Jesus. E terceiro, muitos apenas terão curiosidade de saber quem é Jesus. Assim continua nos nossos dias. Mas as Escrituras, elas não podem falhar. Jesus, ele é Senhor da morte e Senhor da vida. Felizes somos nós cristãos, que temos a convicção que já fomos ressuscitados espiritualmente por Jesus Cristo. O que nos resta é um dia, ou passando pela morte, ou Jesus vindo arrebatar a sua igreja e nos levar para sempre, um dia estarmos para sempre com Ele. Então, amados, Deus nos fortaleça como igreja. O Senhor que nós servimos, o Senhor que nós cremos, o Senhor da igreja, o dono da igreja, o cabeça da igreja, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é Senhor dos céus, Ele é Senhor da terra. Ele é Senhor da vida e Ele é Senhor
da morte. Deus nos fortaleça e Deus nos continue nos dando ânimo, coragem para continuarmos servindo e sejamos sempre fortalecidos por esse Senhor maravilhoso que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.